Hora de entrevista. Aqui no Bandeirantes Acontece, nós vamos falar sobre a economia brasileira. O André Perfeito, que é economista-chefe da Necton, que sempre nos atende com uma super gentileza, está com a gente mais uma vez para fechar esse ano. Tudo bem? Como é que vai, André? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Sempre um prazer falar aqui. Hoje eu estou numa carreira mais solo, não estou mais na corretora, mas estou com uma consultoria aqui e tem muita coisa para a gente pensar sobre o Brasil em 2023 e para 2024 também. Pô, que bom. Obrigado pelo toque. Ô, André, Uhum. vamos voltar. A gente chegou a... Esse ano a gente conversou algumas vezes e já vinha conversando em outras oportunidades, até no pré-governo, e muitas preocupações que surgiram lá no fim de outubro, quando definitivamente houve uma mudança na perspectiva. Eu não estou dizendo nem para bem ou para o mal, eu estou dizendo uma mudança porque sairia um governo e entraria outro. Começaram em outubro do ano passado, na virada de outubro para novembro, na eleição do presidente Lula, e vieram se consolidando até o mês de janeiro, quando o governo assume de verdade, e ali talvez haja uma consolidação de expectativas do que vem por aí. A gente, se tiver que fazer uma comparação daquilo que a gente imaginou nos 2 meses finais do ano, com a eleição consolidada e o início de um novo governo, para este fim de ano, já no fim de dezembro, como é que você consegue fazer esse paralelo de expectativas e realizações? Olha, uma medida veio bem melhor do que inicialmente pensado. Só para pegar algumas variáveis, né? No início do ano, os economistas projetavam um PIB de 0,73 para 2023. Né? Foi bem deve ser confirmar bem mais do que isso, em torno de 3%, né? Um PIB que tem se reagido muito bem. Isso é um indicador. Outro indicador também, pegando tudo o relatório Focus, tá? Que são a mediana das projeções dos economistas. Os economistas projetavam um câmbio no final do ano em 5,23. Estamos com 4,90 aí, e na minha opinião tem chance de cair bastante esse câmbio. Então a gente pode falar disso com mais detalhe. E mesmo a dinâmica da taxa de juros no Brasil se mostrou mais benigna, né? O governo Lula, né, ele não necessariamente surpreendeu no sentido de que quem acompanha o governo, né, sabe que ele não é tão, talvez à esquerda, que nem algumas pessoas na Faria Lima, para assim dizer, acham. Né? Ele, ao colocar o Haddad, ele colocou alguém que teria um viés mais conservador ou mais cauteloso, para colocar dessa forma. Né? Isso daí tem colhido alguns frutos, mas os desafios também são muito grandes. Né? A gente está numa situação onde se estabeleceu, por exemplo, um novo arcabouço fiscal e com uma meta, né? E para substituir o teto dos gastos que, francamente, tinha assumido, né? Mas agora tem dúvidas a respeito do cumprimento da meta para 2024. Isso é um problema. Outro problema que teve no início do governo, que depois foi revertido, muito por conta da realidade econômica, foi as rusgas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Né? Isso daí também foi superado. Então, eu acho que o saldo é bem mais benigno do que o mercado esperava. Um exemplo, só para terminar aqui, essa mudança de percepção, a Petrobras sofreu muito logo depois da eleição do Lula, né? Mas agora, esse ano, está subindo praticamente 100% o valor da ação da Petrobras. Então, tudo isso daí mostra uma dinâmica diferente, uma percepção diferente do que se tinha logo após a eleição no ano passado. Na tua percepção, então, eu ia te perguntar exatamente sobre essa rusga e que depois foi amainando para chegar no ponto que estamos hoje. Juros e dólar, tem perspectiva ainda, um lastro maior para a queda? Acredito que sim. Né? O mercado está projetando o fim do ciclo em 9,25% lá em 2024, uma taxa abaixo de um dígito, de forma, enfim, bastante importante até. Eu ainda acho que talvez não caia tanto, porque eu acho que tem algumas coisas de inflação que não vai ser o número cheio que vai ficar pior, mas como a taxa de desemprego está caindo, né, isso daí daqui a pouco começa a bater mais em salário. E quando bate em salário, isso bate na inflação de serviços, que é um dos componentes que eu sei que a autoridade monetária olha com muita atenção. Mas a minha opinião não é unânime, a opinião unânime no mercado é de um corte mais forte, até para 9%. Então, isso de um lado. Mas o que eu estou mais otimista que o mercado não é nem quanto à taxa de juros. Estou achando que o câmbio real pode se apreciar fortemente ao longo do ano que vem. A gente pode ter um câmbio aí em torno de 4,30 em 2024, por que não? Né? Isso daí se deve à combinação de 4 fatores, né, em linhas gerais. O primeiro deles tem a ver com uma balança comercial que está muito superavitária e particularmente com questões mais bem resolvidas. Exemplo disso, por exemplo, é a questão
do saldo da balança de petróleo e derivados. Finalmente, o Brasil, depois de 70 anos, criada a Petrobras, a gente superavitário nessa conta. Então, tem o setor externo indo bem. Juros nos Estados Unidos deve cair, o que torna a nossa moeda mais atrativa em termos relativos. Se o PIB crescer mais forte ano que vem, né, eu estou com 2% de PIB, né, a arrecadação pode subir um pouco melhor. E esses dias a gente teve a S&P elevando, né, a percepção sobre o Brasil, né, então acho que a gente pode ter até melhora de nota o ano que vem, se tudo correr mais ou menos constante, né? É nessa perspectiva de queda de juros abaixo aí dos 2 dígitos, a gente pode imaginar alguma coisa para o consumidor já num reflexo em 2024? Uma facilidade maior no crédito imobiliário, por exemplo, com o aumento das obras com essa característica, um financiamento de veículos um pouco mais convidativo, o crédito, o avassalador, absurdo e indescritível valor dos juros do cartão de crédito, que muita gente acaba se estourando ali. Há uma perspectiva de, também no setor privado, uma redução que possa dar uma perspectiva de um ano para os juros ao consumidor mais factível? Então, essa conta é simultânea, né? Quando a gente pega a taxa Selic, é como se fosse, sei lá, um prato, né? Algum tipo de refeição, e ele é o item básico, né? Então, obviamente, se a Selic for elevada, o conjunto final da obra vai ser elevado. Só que tem outras coisas que conspiram, né, no sentido de melhorar ou diminuir a taxa de juros, ou o spread entre o que o banco toma e o que ele dá de dinheiro, né? Uma delas, por exemplo, é a queda da taxa de desemprego. Quando diminui o desemprego e aumenta a renda das pessoas, a massa salarial como um todo continua subindo e uma perspectiva melhor, isso faz que a percepção de possível inadimplência caia. E isso daí torna o crédito mais barato. Isso é um dos pontos também. Então, sim, eu acredito que ao longo de 2024 a gente deve ter uma perspectiva mais benigna, sem dúvida nenhuma, para o conjunto dos créditos, né, das taxas de juros para vários tipos de produto, né? Crédito imobiliário, crédito para aquisição de veículos. Vale notar que mais importante que a taxa Selic, que todo mundo fala, que é mais importante porque é o que o Banco Central determina, né? Mas você tem todo um complexo de taxa de juros com vencimentos mais longos, né? 2, 5, 10, 30 anos, né? E essas taxas de juros são as mais importantes para financiamento de longo prazo no Brasil. E a boa notícia é que elas vêm caindo, e caindo bem até. Então, acho que a curva de juros está indicando que esse arrefecimento dos juros deve chegar no bolso do consumidor, seja porque o juro efetivamente está caindo e seja também porque as condições que governam a desconfiança do banco em dar dinheiro estão melhorando, entre elas a taxa de desemprego em queda. André, preocupações com o cenário externo, principalmente no que diz respeito à inflação, onde a gente tem que ficar com o olho mais aberto? Olha, os Estados Unidos está. Olha que incrível essa. Eu não imaginava que ia estar falando isso daqui tão pouco tempo depois de todo esse frenesi de juros nos Estados Unidos. Mas a perspectiva hoje é que os Estados Unidos devem cortar a taxa de juros já logo no primeiro semestre do ano que vem. Por quê? Porque a inflação lá, em alguma medida, está sob controle, né? Isso daí é um sinal muito, mas muito importante, mostrando que se os juros podem cair, isso daí também vai evitar uma preocupação muito grande do mercado, que seria uma eventual queda rápida, um hard landing, que nem... Eu sou meio contra de ficar usando anglicismo para tudo, né? Mas o termo consolidado é esse, né? Hard landing, assim, tipo um pouso pesado, né, da economia norte-americana. Mas isso daí pode aliviar. Então, olha, a inflação não tem sido um grande problema que nem a gente imaginava alguns meses atrás no mundo. No caso do Brasil, eu acho que se o real se apreciar, que nem imagino, né, isso daí pode se tornar até mais favorável para a gente. Né? A gente está numa situação, eu acho que muito bem encaminhada, vou colocar dessa forma. Né? Na aprovação da reforma tributária, que veio quase no final do ano, e que trouxe aí uma expectativa para os analistas e para as agências de risco de que a gente pode estar no caminho certo, ou um caminho que a gente prometeu estar, digamos assim, deu ao mercado o ânimo que você imaginava que daria, independente dela ser a reforma ideal ou não, se ela ser desburocratizante ou não, deu ao mercado aquilo que se esperava que desse? Olha, o mercado, pelo menos, porque o mercado são vários mercados, vamos pegar especificamente a Bolsa, bateu um recorde histórico, né, em reais, né? Em dólar ainda falta um pouco para avançar a Bolsa. Então, assim, em alguma medida o mercado entende que está na direção correta, mas
quando se trata de economia, dificilmente você consegue isolar uma variável para dizer que foi isso, né? Eu acho que é um conjunto grande de elementos que vão se retroalimentando. A inflação está caindo ou sob controle. Você tem uma situação de balanço comercial num patamar muito importante, né? Muito por conta também das exportações de petróleo que a gente está fazendo no Brasil, que é uma novidade excepcional. Isso daí, acho que a minha geração de economistas não imaginava que ia ver isso tão rápido acontecendo no Brasil. Tão rápido porque existe desde as décadas de 70 anos foi criada a Petrobras, mas avançando. O Plano Real se mostrou extremamente resiliente e a independência do Banco Central trouxe benefícios, sim, também para o conjunto da economia brasileira. Então, por que eu estou colocando isso? Porque a reforma tributária entra dentro de toda uma série de, vou colocar dessa forma, né, de infraestrutura macroeconômica que pode gerar um aumento do nosso PIB potencial, que é um termo um pouco controverso às vezes, né? Mas a percepção de que você tem mais espaço para crescer. Por quê? Porque o real está funcionando muito bem, obrigado, o setor externo está funcionando muito bem, obrigado, a gente tem novas regras de governança que estão encaminhando, né? Claro, existem dúvidas, uma delas, e a principal, é se vai atingir a meta fiscal ou não. Mas todo mundo tem olhado Brasília, né? E está vendo que os deputados estão jogando duro com o Fernando Haddad. Não deve estar sendo fácil a vida do nosso ministro da Fazenda. Não só com ele, né? Com as emendas aprovadas ontem na casa de 53 bi, tirou dinheiro do PAC, que é uma aposta importante do governo Então, pro ano que vem, né? Esse é um resultado imediato que a gente tem aí de super recente. Aliás, o presidente Lula acaba de chegar lá na Câmara dos Deputados e daqui a pouco deve ter a promulgação da reforma tributária, parte do tema que a gente está falando exatamente aqui. mas O... você vê, só para colocar um Diga. ponto aqui do PAC que você trouxe, que é uma informação muito importante, ó, a ideia é o seguinte, né? O ano que vem, talvez a gente não atingisse a meta, talvez não vai atingir, por conta de privilegiar o PAC. O PAC é investimento. Se os deputados e senadores pegarem esse dinheiro que iria para investimento, para melhorar a infraestrutura e gastar, você aqui um pouco talvez raso, né? Mas gastar em quadra poliesportiva, porque o ano que vem tem eleição e quer aparecer, isso é um custo de uma ineficiência da gestão do dinheiro por conta de um instrumento que, na minha opinião, é totalmente fora do lugar. A gente tem que se indignar contra isso. Não pode ser desse jeito, de jeito nenhum. Eu acho que a oposição tem que fazer oposição ao governo. Mas fazer oposição pegando dinheiro para gastar em outras coisas que não investimento público, no momento que a gente precisa acelerar o investimento, a formação bruta de capital fixo no Brasil, olha, é bastante incômodo isso, na minha opinião. Emendas impositivas, né, André? Isso, exatamente. Impositivas, ou seja, que o cara do outro lado não tem o que fazer, tem que dar o dinheiro e ficar assistindo a forma como ele vai ser usado, né? Exatamente, né? O André, se a gente tiver que falar da Bolsa de Valores, porque tem gente que arrancou os cabelos em janeiro, fevereiro e março, mas Uhum. depois, com a própria Bolsa, sobrou dinheiro para fazer implante, depois dos mesmos cabelos arrancados. Era isso que se imaginava? Era desse jeito essa gangorra? Não, né? O mercado estava mais pessimista. Algumas outras pessoas, alguns outros analistas até imaginavam algum espaço, né? Particularmente imaginava que poderia subir, mas é muito fácil eu falar ex-post, né? Depois que passou, eu falar que acertei, né? Mas, de fato geral, você tinha aí uma leitura de que existia espaço para queda da taxa de juros. E queda de taxa de juros absolutamente um tônico, né? Enfim, um remédio bem forte para subir o preço das ações. Eu não vou explicar aqui em detalhe, mas chama fluxo de caixa descontado. Se os juros caem, quer dizer que o PU, ou o preço desse ativo, sobe no curto prazo. E a gente deve continuar vendo isso. E não sou nem eu falando, é o próprio relatório Focus falando que deve ir para 9,25. E mais do que o relatório Focus, né? Porque o Focus são os economistas falando. O próprio mercado já está projetando taxas de juros mais baixas para o ano que vem. Ô André, a gente nesse ano acompanhou muito, principalmente no segundo semestre, as discussões acerca das relações do Mercosul com a União Europeia. Do marasmo que a gente fecha o ano, alguma perspectiva do ponto de vista dos negócios que pode sair a respeito ou de iniciativas paralelas e não necessariamente o acordo que se imaginava, ou a gente vai continuar só engatinhando, não chegando a lugar nenhum nessas relações? Olha, é uma negociação bastante difícil. Particularmente, o governo francês aproveitou, me parece que é o caso, aproveitou a entrada do Milei para falar, então a gente não quer fazer também, né?
E o Milei também não tem sido muito claro a respeito do que ele quer de fato, porque ele falou que não queria falar com o Brasil e com China. Já está falando com o Brasil e com China, o que era óbvio, por sinal, né? Porque não teria nem outra opção. Final. Então tem uma discussão a respeito da dinâmica política que agora que vai ficar mais clara. Eu acredito que o acordo Mercosul-União Europeia tem tudo para sair. É uma negociação extensa de décadas. E outra coisa, os europeus precisam disso também para eles, né? Não é só a gente que ganha, eles têm muito o que ganhar. Espero que haja espaço político para isso, mas, de novo, né, a entrada do Milei jogando areia do lado do Mercosul está servindo de munição para os que não são tão favoráveis ao acordo, particularmente a França, que tem produto agrícola, que quer proteger, não agora joga areia também, né? Porque a Alemanha até quer fechar isso logo, né? Porque ela é um país que exporta indústria, né? Bens industriais. A ver, né? Vamos ver como o Milei vai reagir nas próximas semanas, aí ver se ele traz um pouco mais de colocar a bola no chão, que nem a gente fala, né? Uhum. E nas relações Brasil e Argentina, você entende que, pelo menos por hora, o pragmatismo vai ser a tônica e toquemos a vida até que tudo se estabilize? Não deve haver nenhuma radicalização nesse momento? Então, o que tem na Argentina é o seguinte: o Milei fez um monte de coisa que nem ele consegue falar exatamente o que ele fez, mas eu posso oferecer um resumo para ele no seguinte Queremos. sentido. O resumo é o seguinte: eles estão querendo incentivar fortemente o setor externo deles. Por que eu estou falando isso? Porque houve uma mega desvalorização de 300 para 800 pesos no dólar oficial, né? O que faz a moeda deles se desvalorizando, acaba impedindo, atrapalhando as importações, mas favorecendo as exportações em alguma medida, né? Fica mais barato, né? Porque os custos em pesos vão ser menores nesse sentido, né? Para ele conseguir caixa para isso, ele lá na Argentina tem um tipo de imposto, uma retenções, né? Que é impostos sobre a exportação, particularmente soja, enfim, bens agrícolas de forma geral. Ou seja, ele gerou dinamismo num setor, que é o setor exportador, e vai querer taxar esse dinamismo, ou seja, ele deu com uma mão e está tirando com outra para ver se ele pega esse dinheiro para o Estado para resolver os problemas. Do nosso lado, ele não vai conseguir romper com o Mercosul, não, porque imagina o seguinte: quantos empresários argentinos têm que ganham dinheiro importando coisas do Brasil e do resto do Mercosul para a Argentina? Não tem como fazer isso. Mas o ajuste argentino, como ele mesmo falou, é um ajuste que a curto prazo é recessivo. Então, se o peso está mais desvalorizado, a economia vai estar mais fraca, talvez as nossas exportações para lá, ou importações de produtos brasileiros para a Argentina, enfim, né, fique um pouco mais comprometida. No caso do Brasil, é ruim? Mas a Argentina já não é tão mais relevante que nem já foi algum tempo atrás. Então, eu acho que muito do que o Milei falou tem um quê de bravata, mas já entendo essa bravata, mas o que é mais preocupante não é esse conjunto de verbalizações que ele faz, mas o fato econômico dele estar querendo fazer um ajuste pelo setor externo e dando com uma mão e tirando com a outra, né? Ou seja, favorece via câmbio e tira via retenções maiores do setor agro argentino. Seu nível de expectativa de otimismo para 2024, qual é, se a gente tiver que elencar aí de 0 a 10, hein, André? Olha, eu estou com 8 para o Brasil. Por que eu estou com 8? Só para deixar bem claro esse raciocínio. A gente estava comentando aqui que a gente tem uma perspectiva de juro para baixo. Então, check. Temos juros para baixo, lá é importante. 2, a gente está com um desemprego em queda, que está fazendo a massa salarial bater valores recordes no Brasil, em termos reais, em nominais. Então, temos mais dinheiro na mesa, check. Você tem uma situação do setor externo, que trago como um objeto para ser pensado, a revolução que está sendo a balança de petróleo e derivados, onde a Petrobras, apesar de a gente ter que importar ainda gasolina e diesel, mas a gente exporta tanto petróleo que fica meio que elas por elas, sabe? Então, se o petróleo disparar, tá bom, vai ficar mais caro o gasolina e diesel, mas ao mesmo tempo vai ficar mais caro o petróleo que a gente está exportando. Então, isso daí ajuda muito o Brasil. Então, isso daí é outro fator importante. E o terceiro foi podia citar vários outros, mas o terceiro, por exemplo, é essa questão da S&P, né, que viu aí uma perspectiva melhor para o Brasil. Isso tudo pode, se não desandar a parte fiscal, eu acho que tem tudo para a gente crescer pelo menos 2% ano que vem, na esteira de massa, e não é porque eu quero, não, é porque a massa salarial está no patamar recorde, o desemprego, a taxa de juros está caindo, tem uma série de investimentos como o de PAC que devem acontecer, né? Ou seja, mais dinheiro sendo gasto a curto prazo mesmo, para gerar investimento de longo prazo. Então,
por esses motivos, fico mais otimista. Claro que pode acontecer muita coisa, entre eles a questão fiscal e também alguma piora. Eu estou preocupado, muito preocupado com a questão climática. Essa questão climática, pior que economista, não consegue modelar isso direito, porque ninguém consegue, na verdade, né? Mas isso daí pode ter um impacto relevante no setor agro brasileiro, que é uma parte substancial da nossa economia, né? Isso daí é a minha maior preocupação, a questão climática, porque nitidamente não está natural ou normal o que está acontecendo com o clima ao longo de 2023. É uma perspectiva de que o El Niño, diferente de toda a história de análise desse fenômeno, pode esticar até a metade do ano que vem, reflexos até a metade do ano que vem. É óbvio que, para quem lida com o campo, é um fenômeno que vai ter que ser administrado com as ferramentas que existem hoje. Não é uma coisa para daqui 30 anos, é para 2024, né? Então, para ver o tamanho da complexidade. Isso daí pode atrapalhar bastante. O setor agro, em termos de valor adicionado do PIB, é pequeno, o agro, mas o agro mexe com serviços e indústria, então ele tem um impacto muito grande. Mas a boa notícia do Brasil, dentro dessa infraestrutura macroeconômica que eu falei, tem coisas, por exemplo, como a própria Embrapa, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma empresa pública desse patamar que pode ajudar o setor agro no Brasil. Isso daí foi uma construção nossa, de nós brasileiros, que é muito importante. Mas o setor externo, só para reforçar a lei da Petrobras, a Embraer, né, ela está com uma série de outras frentes de venda de aeronave que parece interessante. Além do KC-390, tem o E2, que é um jato comercial que pode ser uma grata surpresa no que vem também. Estou de olho nessa questão de exportação de aeronaves no Brasil também. Perfeito. André, qual que é a tua nova casa, André? Agora, por favor? Não. Obrigado. Não, na verdade, assim, eu estava na corretora até pouco tempo atrás, agora eu estou na minha consultoria, André Perfeito, consultoria econômica, e também, enfim, com algumas iniciativas educacionais na internet, e é isso, né? Estou nesse novo momento aqui, utilizando todos os meios digitais aqui para passar e pensar a economia aí. Conte conosco para falar de economia sempre. André, muitíssimo obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes. Valeu. Esse é o André Perfeito, e é da André Perfeito Consultoria, e que nos atendeu gentilmente nesta quarta-feira. A gente vai